Olá, eu sou o Mikael e esse é o canal A Verdade do Evangelho. E esse é o segundo vídeo tratando acerca da religiosidade e do porquê nós cristãos não devemos ser extremamente religiosos. Se você não viu o primeiro vídeo, dá pause aí, volta lá, assiste o primeiro vídeo, depois você volta aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e segue o vídeo. Bom, a referência que nós temos no Novo Testamento, do tempo de Jesus, acerca de religiosos, de pessoas extremamente religiosas, eram os doutores da lei e os fariseus. Esses dois eram extremamente religiosos. E por conta da sua extrema religiosidade, nós começamos a ver alguns problemas que isso nos traz, se formos como eles. E como nós sabemos, foram esses os que buscaram a morte de Cristo. Esses os que não creram que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, por conta da sua religiosidade extrema. E Jesus por diversas vezes os repreendeu por conta da sua religiosidade extrema. Se formos para Lucas capítulo de número 18 e lemos a partir do versículo de número 9, nós vemos uma das coisas que a religiosidade extrema traz no ser humano, o que ela causa no ser humano. E uma das coisas que nós vemos muito que é causado por essa religiosidade extrema é a soberba, é o achar que é mais justo que os outros e por isso é melhor do que os outros. Esse é o primeiro defeito que nós encontramos que a religiosidade extrema traz e causa no ser humano, no cristão. Em Lucas capítulo de número 18, a partir do versículo de número 19, como eu citei, Jesus nos conta uma parábola em que ele trata de um publicano e de um fariseu. E Jesus diz essa parábola para pessoas que se achavam justas, que confiavam em si mesmo e desprezavam os outros. E Jesus diz uma parábola dizendo: 2 homens subiram ao templo a orar, um publicano e o outro fariseu. O fariseu orava consigo assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. E o publicano, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos para cima, mas orava consigo batendo no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus termina essa parábola nos dizendo que o publicano desceu para sua casa justificado, e não o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então nessa passagem nós vemos o primeiro problema de você ser extremamente religioso: a soberba, o se achar justo e achar que não tem pecado, se achar melhor do que as outras pessoas, desprezar as outras pessoas, os demais, e exaltar a si mesmo, se achar justo, se achar melhor, se achar numa posição acima dos demais. Nós vemos que na oração do fariseu, o fariseu ele começa já fazendo um julgamento. Graças te dou, porque não sou como os demais homens, julgando que os demais homens fossem homens errados, pecadores, e ele fosse justo. Então o primeiro problema também está relacionado a te colocar na cadeira de juiz e te colocar numa posição para julgar as demais pessoas, como ele julgou o publicano. Nós não fomos colocados como juiz para julgar as demais pessoas. O máximo que nós podemos fazer é dizer se uma atitude ela foi correta perante a luz da Bíblia ou se ela foi errada, se é correto, se é justo ou se é errado aquela determinada atitude ou aquela determinada ação. Mas nunca podemos desprezar uma pessoa, por mais errada que ela pareça ser. Não podemos desprezá-la, porque a base do Evangelho é o amor. Então, quando uma pessoa se torna extremamente religiosa, ela acaba perdendo a compaixão para com o seu próximo, porque ela não tem compaixão daquele que tropeça, daquele que erra. Ele acaba não estendendo a sua mão para ajudá-lo, mas acaba o condenando pelo seu erro, pelo que ele cometeu. E um outro exemplo de falta de compaixão no meio religioso pode ser encontrado em Lucas capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25, onde um certo doutor da lei veio perguntar a Jesus: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus ele pergunta àquele doutor da lei: o que está escrito na lei? Como lês? E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: respondeste bem, faz isso e viverás. Mas ele, por algum motivo,
quis justificar-se a si mesmo e perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Então Jesus começa a contar uma parábola nessa passagem. E Jesus diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó e encontrou salteadores no caminho, os quais o espancaram e o despojaram, ou seja, o roubaram, e deixaram ele caído à beira do caminho, quase morto. E por aquele mesmo caminho, por uma coincidência, descia um sacerdote ocasionalmente, e avistando aquele homem que foi espancado, caído à beira do caminho, de longe, passou de longe por aquele homem, passou de largo, ou seja, como se ele atravessasse a rua para não passar perto daquele homem que estava caído ali. E depois desceu um levita, que também, assim como o sacerdote, os levitas trabalhavam no templo. E avistando aquele homem de longe, ele também passa de largo, ele também passa de longe por aquele homem e o deixa lá caído à beira do caminho. Mas descendo um samaritano, este chega ao pé dele e move-se de íntima compaixão para com aquele homem que foi espancado e roubado, que estava ali caído, ferido à beira do caminho. E esse cuida desse homem, leva ele para uma estalagem, paga a hospedagem desse homem, pede para que os hospedeiros cuidem dele, paga pelos cuidados e diz que o que eles gastarem a mais com aquele homem, ele pagaria quando voltasse. E aí Jesus pergunta àquele doutor da lei: quem pois foi o próximo daquele homem? E o doutor da lei responde: o que usou de misericórdia para com ele. E esse Jesus vai e faz o mesmo. O que nós aprendemos nessa passagem é que muitas vezes aqueles que são religiosos, eles conhecem as escrituras, conhecem a lei, como esse doutor da lei conhecia, e até respondem bem, porém não praticam o que eles dizem. Porque se você for extremamente religioso, como já disse, você se senta na cadeira de juiz e você perde a compaixão para com o seu próximo e acaba agindo como o sacerdote e o levita. Você não tem compaixão do seu próximo, você passa de longe pelo seu próximo e não estende a sua mão para ajudar, não age como um samaritano. E assim como diz na palavra, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e não apenas de palavras, mas de atitudes, de ação. E assim como diz na palavra, e assim como esse doutor da lei disse, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas não de uma forma meramente religiosa, somente de palavras, mas com ações, com atitudes, com demonstrações de que realmente amamos o nosso próximo, e não só da boca para fora, como muitos religiosos acabam fazendo. Por isso devemos ter cuidado com a religiosidade extrema, porque a religiosidade extrema, ela, de vez de nos aproximar de Deus, ela nos afasta, porque nos sentamos na cadeira de juiz e só queremos julgar e não ajudar. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like aí, se inscreve no canal, sempre estamos postando vídeos novos por aqui, falando acerca da palavra sem nenhum viés de nenhum tipo de instituição. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.